E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa na supa da simpósio? Então, hoje nós vamos reagir à história completa de Phineas e Ferb do canal Conversa Tum. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. Na cidade de Danville, em algum lugar na área dos 3 estados, Phineas e Ferb criam as maiores invenções em suas férias, enquanto sua irmã, Candace, tenta armar para eles serem descobertos pelos seus pais. Porém, isso nunca acontece. Por outro lado, eles têm um ornitorrinco de estimação chamado Perry, que na verdade é um agente secreto que luta contra o Dr. Heinz Doofenshmirtz, um gênio do mal que quer causar a destruição e controlar a área dos 3 estados. Porém, a história desse vilão começa muitos e muitos anos atrás. E você vai entender o porquê ele se tornou um vilão tão amargurado dessa forma. Então já deixa aqui nos comentários se você conhecia ou não essa história e também pode dar sugestões para os próximos vídeos. Não se esquecendo de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Beleza? Então com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Phineas e Ferb. O descaso e os maus tratos que o Doofenshmirtz sofreu dos seus pais começa no dia do seu nascimento. Afinal, nem o seu pai Pronto, já começa bem triste pra você começar lá embaixo. nem mesmo a sua mãe estavam lá presentes. E isso é só uma amostra do quanto eles eram mentalmente abusivos e nunca se importaram sequer com a sua existência. Para piorar, ele tinha um forte odor de carne de porco que fazia as pessoas se afastarem, assim ele cresceu extremamente sozinho. Não era só tomar banho não, gente? Existia um garoto chamado Boris que vivia chutando areia na cara dele, o que deixou um grande trauma e medo de praia, por exemplo. E outra garota chamada Grulinda, Gente, até quando ele tava em um date, que horror. que tinha sentimentos por ele, mas queria esconder, vivia jogando baldes de água nele, e isso também gerou um grande rancor. Para ter uma ideia, ele Ali ele já tava tomando banho, então não tem problema de jogar água, um balde d'água nele, mas enfim. mesmo planejava suas festas de aniversário surpresa. Ele não tinha ninguém. E para Isso do aniversário eu lembro. piorar, os seus pais acabam o deserdando e ele acaba vivendo um período com jaguatiricas. E nessa época ele precisava de dinheiro e ele acaba conseguindo um emprego no parque, sendo ele a bola que era jogada em um dos jogos. E por continuar isolado, sem nenhum amigo, ele decide desenhar Eu achava que ele ia ficar na parte de cima pra ele ser derrubado, mas não. um rosto em um balão de gás. Ele o chamaria de Balone e este seria o seu melhor amigo por um tempo. Afinal, seus pais acabariam levando ele de volta para sua casa novamente, mas era porque eles estavam em épocas difíceis e seu pai teve que vender o seu gnomo de jardim. E para que sua casa não ficasse desprotegida de bruxas e ogros, ele acaba colocando o pequeno Heinz para Ah não, mentira, que horror. ser o gnomo. Ele não podia se mover, falar, nem comer e interagir com ninguém. Até mesmo quando seu único amigo, o balão, acaba escapando, ele tem que ficar lá parado, contendo toda a sua tristeza. Isso não para por aí. O seu pai acaba ganhando o cachorro que ele sim considera como um filho. Inclusive, ele o nomearia como filho único, desprezando toda a existência do Heinz. E ainda por cima eles acabariam tendo um outro filho, o Roger. E esse sim era o orgulho da família, recebia muito amor e atenção. Só que como eles esperavam que o Roger fosse uma menina, a sua mãe costurou diversos vestidos para ele. Só que quando ele nasce menino, eles decidem dar toda a roupa do Heinz para ele, enquanto ele era obrigado a se vestir como menina, sendo extremamente humilhado e oprimido. E olha, ele tentou Pais bons esses, muito bom, nossa senhora. várias carreiras desde pequeno, tentando estar de uma fábrica de pretzels, mas ele não sabia dar o nó, o que lhe gerou ainda mais humilhação. Também tentou por um tempo ser um mágico, o que deu certo por um tempo, mas ele não conseguia se aperfeiçoar. E tudo acaba quando ele estava para tirar um coelho da cartola, mas acaba saindo um gambá. O que ele verdadeiramente se dava bem era com as suas invenções, mas nem mesmo isso era reconhecido. Criando uma gigantesca máquina chamada Inator, ele acaba perdendo 2 vezes por um garoto que só faz um vulcão com bicarbonato
bicarbonato de sódio. E quando ele já estava ali na adolescência, ele tenta fazer shows de sombras de mão. Ele realmente era bom nisso e até mesmo acaba conseguindo uma namorada. Só que ele acabaria sendo trocado por um outro cara que nem fazia as sombras tão bem assim, mas tinha mãos gigantescas. Como seus pais já estão cansados dele, eles criam uma armadilha para ele entrar sem perceber em um navio que iria rumo a outro continente. E nessa viagem, Meu Deus, que horror! ele foi explorado e forçado a trabalhar, até que finalmente ele chega nos Estados Unidos. Lá ele continuaria os seus estudos, mas não se livraria da sua má sorte e humilhação. Criando um vídeo apenas de cueca e capa, ele cai dentro de um vaso sanitário. Ele só tinha uma cueca e um sonho. E por conta disso, por um tempo ele nem poderia sair da sua casa para não ser completamente humilhado. E com o tempo ele tentaria fazer outras coisas para se esquecer disso, como virar um pintor ou até mesmo um poeta, mas nada dava certo para ele. Para ter ideia, ele acaba perdendo um concurso de poesia para um vulcão de bicarbonato de sódio novamente. E por último, ele até tenta virar um vendedor de comida de rua e estava constatado, nada do que ele fazia dava certo. E todo esse acúmulo de frustrações, humilhações, acaba fazendo dele uma pessoa rancorosa. Ele por fim Pô, mas também, né? decide seguir o caminho do mal, entrando assim para a escola da maldade, que é basicamente uma escola de vilões. E foi ali que ele começou a encontrar o seu caminho. Sua sorte estava até melhor que ele acaba conhecendo a Linda e paquera ela por um tempo. Inclusive, em um dos seus encontros, ele pergunta qual é o sonho dela. E ela diz que ela queria se tornar muito famosa, enquanto ele diz que queria conquistar o mundo. E ela dá a ideia de que ele poderia começar essa conquista pela área dos 3 estados. E isso influenciaria Foi ela que fez isso? Nossa! muito ele. Enfim, a relação entre eles não dá certo e mais tarde ele acabaria conhecendo a Charlene, mulher que ele se casaria e acabaria tendo uma filha, a Vanessa. E apesar deles se separarem quando ela tinha os seus 4 anos, o Doofenshmirtz fez de tudo para ser o melhor pai que ele podia. Ele Só que, tipo, tudo que ele gostava, ela não gostava. queria dar para sua filha tudo aquilo que ele não recebeu em sua infância. Porém, ele não tinha muito parâmetro para isso. E por isso ele acabava sendo mais inconveniente e a relação entre eles não era tão boa assim. Apesar que isso com o tempo ficaria cada vez melhor. De qualquer forma, depois que ele se divorciou, ele precisava encontrar um lugar para morar que cabesse no seu bolso. E é aí que ele encontra esse prédio gigantesco por um preço muito bom. Acontece que ele era muito desvalorizado porque tinha muito barulho de navios, mas isso não impediria o Doofenshmirtz de Tinha pouco dinheiro, mas alugou um prédio, né? Mas enfim. transformar aquele lugar na sua casa, no seu laboratório, no início do seu negócio maligno, a empresa do malvado Doofenshmirtz. Ali ele começaria a fazer diversas invenções para realizar o seu plano de conquistar os 3 estados. Mas ele acaba sendo notado por uma agência governamental, responsável por impedir planos de cientistas malvados. Essa era a OSUSB, ou Organização Sem uma Sigla Bacana, que para impedir o Doofenshmirtz envia o seu agente P. E desde Perry ou Ornitorrinco. então o Raiz não teria um dia sequer de paz. Mas o que ele não sabia é que Ele nunca teve um dia de paz, né? esse agente tinha uma vida dupla. Conhecido também como Perry Ornitorrinco, ele era o bichinho de estimação de 2 pequenos garotos que tinham capacidade de invenções tão boas quanto as dele. E aqui chegamos na história dos nossos protagonistas, Phineas e Ferb. E bom, lembram da Linda e o seu sonho de virar popstar? Pois bem, isso acabou se concretizando. Com o nome de Lindana, ela consegue fazer um mega Eu achava que isso não tinha acontecido, não. Porque pelo menos essa parte eu não lembro. hit com uma melodia cativante, tornando a música mais tocada do país e assinando com a gravadora ao máximo. Só que rapidamente ela começa a decair com toda essa fama, e como ela só tinha essa música, ela acaba sendo aos poucos esquecida e por fim desiste de seguir carreira. Mas Ah, por isso então. ela ainda manteria essa chama artística e criativa viva dentro dela. E agora temos uma parte meio obscura
obscura da sua vida, na verdade é um mistério que o desenho nunca deu nenhuma resposta, que é quem é o pai do Phineas e quem é a mãe do Ferb. Afinal, ela acabaria estabelecendo uma relação Pera, calma, eu tô confusa. Como assim? Não é deles? com Lawrence, mas os dois já tinham os seus filhos. A Linda primeiro teve a Cadence, e até mesmo nas histórias que contam sobre quando ela era pequena e quando o Phineas chegou, nunca ouvimos falar sobre o pai deles. E a mesma coisa acontece com o Ferb. As duas famílias acabam se juntando quando os dois Então ela era filha dela e ele é filho deles. Não! Tô confusa. irmãos tinham 5 anos, mas também nunca tivemos notícias de quem seria a mãe do Ferb. E isso nunca jamais foi mencionado Do Ferb, tá, só o Ferb. no desenho, criando assim diversas teorias, como a de que o Phineas seria filho do próprio Doofenshmirtz. Afinal, eles têm algumas semelhanças visuais, mas cronologicamente isso não faria muito sentido. Não tem o menor sentido. Sendo a teoria mais aceita de que eles teriam sofrido algum acidente ou tido alguma complicação, o que explicaria eles nunca tocarem nesse assunto. De qualquer forma, o Lawrence, que vivia na Inglaterra, acaba se mudando para os Estados Unidos e lá ele conhece a Linda. E os dois começam ali se paquerar, mas ele não tinha iniciativa. E é ela quem acaba indo para cima e dando o primeiro beijo. Eles formavam um belo casal e tinham uma relação muito saudável. Sendo assim, logo eles já se casariam e começariam a morar juntos. E aí que Phineas e Ferb se conheceriam pela primeira vez. E mesmo não tendo os laços de sangue, eles se complementavam de uma Tá, então volta. A Candice e o Phineas é filhos dela e o Ferb é filho dele. Tá, ok. Isso. forma incrível e um senso de irmandade que fariam eles serem inseparáveis. Os dois eram extremamente inteligentes, curiosos, o Phineas trazendo todas as suas ideias, a sua imaginação, e o Ferb com a sua engenharia e expertise tecnológica. Eles davam vida para os mais absurdos e complexos projetos. Porém, a família ainda não estava 100% concluída. Faltava o Perry. Claro, o bichinho de estimação deles. E aí que eles vão para um lugar de adoção que aparentemente era tudo normal, mas na verdade todos aqueles animais eram agentes secretos da agência. E lá eles acabam adorando um pequeno ornitorrinco e decidem que vão adotá-lo, colocando o nome de Bartolomeu, mas quando chegam em casa já mudam o nome para Perry. Ele era aparentemente bobo, inocente e fazia todas as atividades normais de um pequeno pet com os garotos. Mas quando ninguém estava vendo, ele colocava o seu chapéu e se transformava no agente P. E aqui chegamos ao início do desenho e ao verão mais duradouro de todos os tempos. E como eles não tinham mais nada para Porque o verão nunca acaba, né? fazer, o tédio tomou conta do Phineas e isso deixava ele atormentado. Desde então, todos os dias eles teriam uma grande ideia. E literalmente tudo era possível para esses dois criarem. Como fazer a melhor montanha-russa do mundo, construir uma praia dentro do seu próprio quintal. Eles usam uma máquina de casquinha de neve para criar uma estação que mescla o verão e o inverno. Também fizeram um circo no seu quintal com diversas apresentações. Eles transformam o carro da família em um caminhão monstro e fazem uma competição no seu quintal. Constroem um submarino nuclear, uma máquina do tempo, um navio pirata, casas na árvore, robôs lutadoras, uma roda gigante, um tobogã, uma pista de patinação, o maior campo de minigolf do mundo, um teletransporter, uma máquina que cria arco-íris, um carro voador do futuro e até mesmo um portal para Marte. Tudo isso só na primeira temporada do desenho. Então comenta aqui embaixo qual das invenções ou episódios mais marcou a sua infância. Sabe aquela invenção maluca que você gostou muito e queria poder fazer na sua casa também? E a maior A de Marte. frustração de tudo isso era para Cadence. Afinal, ela tentava incessantemente delatar essas coisas para sua mãe, mas sempre que ela chegava, algo muito absurdo acontecia e tudo voltava ao normal. Não podemos esquecer também dos personagens secundários,
que eram os amigos sortudos que faziam parte do dia a dia dessas invenções, como Baljet, um garoto indiano também extremamente inteligente, que acaba ajudando de vez em quando o Phineas e Ferb com as suas criações, porém ele é constantemente perseguido pelo Buford. Este que quando criança também era fraco e indefeso, porém quando ele ganhou seu pequeno peixinho dourado, Biff, e um valentão apareceu querendo comê-lo, ele reage pela primeira vez na sua vida dando uma lição nele, e desde então ele também acabou se tornando um valentão. Mas apesar das suas implicâncias e da forma que ele conheceu o Phineas e Ferb disputando uma luta de polegares, grande parte das vezes ele consegue conviver e participar das invenções também. E claro que não podemos nos esquecer da Isabela, que acompanha o Phineas desde quando eles eram muito pequenos, e ela acabou desenvolvendo uma paixão platônica por ele, mas com medo de não ser correspondida, ela guardou isso pra ela. Afinal, o Phineas quer mais se divertir e criar as coisas, e não tem muita sensibilidade para esses assuntos mais românticos. Diferente do seu irmão Ferb, que é mais safadinho e acaba criando um interesse amoroso pela Vanessa, mesmo que ela seja Muito ali pro seu caminhãozinho, Ferb. muito mais velha do que ele. O que não daria certo, mas a Vanessa acha meio fofo tudo isso. E a Candace também tinha a sua apaixonite, e este era o Jeremy Johnson. Eles estudam juntos desde muito pequenos e ele sempre foi o crush dela. Mas ela não tinha muita autoestima, então ela sempre guardou essa sua paixão pra ela, que acabou se tornando um pouco problemático. Mas para sua sorte, ela tem também a sua amiga de infância, a Stacy, que sempre está ali ao seu lado para ajudá-la, consolá-la e, claro, tentar juntá-la com o Jeremy. Acontece que com o tempo eles vão ficando mais próximos e vão tendo mais trocas, realmente criando ali uma conexão maior. Só que eles ainda não se chamam de namorados e ao mesmo tempo a Candace é extremamente ciumenta com qualquer coisa. A paciência que eu não tenho pra quem é assim. E a história desses três romances se intensifica quando eles vão dar uma volta ao mundo e param em Paris, a cidade do amor onde tudo poderia ser muito romântico, mas todos acabam de certa forma decepcionados. Pelo menos serviu para Candace com o Jeremy se oficializarem como namorados. Amém. E nos próximos meses eles ficariam muito bem juntos. O problema é que ela acaba deixando de lado um pouco a sua melhor amiga, Stacy, mas logo ela perceberia isso e ficaria mais tempo com ela também. A única coisa que não melhorou foi a sua obsessão em conseguir pegar os seus irmãos. Ela até entra na terapia para tentar tratar isso, coitada. E o outro que continuava mantendo seus segredos era o Perry. Porém, algo mudaria isso. Afinal, o Phineas e Ferb acabam sem querer destruindo o outro Dimensionator do Doofenshmirtz. Ajudando ele a reconstruí-lo, eles conseguem fazer ele funcionar e abrem um portal para um universo alternativo. E nele o Doofenshmirtz era Ah não, olha a cagada. verdadeiramente do mal. E toda a área dos três estados era conquistada com seu exército de robôs com punhos de ferro. Além do próprio Perry, que já tinha sido capturado e se transformado em Ornitobô. Só que quando eles chegam lá, o Perry vai para salvá-los, mas se ele fizer isso, ele revelaria a sua identidade secreta. E a consequência para isso é que ele deveria deixar a sua família, ou então eles teriam a sua memória apagada. Ele fica relutante, porém o Duff do Mal sabia disso e força ele a se revelar para defendê-los. Ele então consegue fugir Mano, eu não sabia disso. com eles, mas o Phineas fica verdadeiramente chateado e com raiva por ele esconder essa sua vida dupla por tanto tempo. Ele estava se sentindo usado e não conseguia entender os motivos do Perry naquele momento. Assim eles chegam na sua casa no mundo alternativo e se encontram com as suas versões pálidas. Afinal, naquele mundo não existe um verão há muitos e muitos anos. Inclusive, o Phineas 2 fica muito feliz de ver o Perry, porque ele sente muita falta do dele. E para piorar, o Duff do Mal, sabendo dessa outra dimensão, decide que também vai conquistá-la. E o primeiro passo seria conseguir capturar o Perry. E ele, triste por tudo aquilo que ele estava vivendo com o Phineas, decide que vai se entregar para conseguir salvá-los. Enquanto isso, os meninos acabam conhecendo a resistência daquele mundo. E a líder deles é nada mais e nada menos do que a própria Cadence. E a própria Cadence do mundo original acaba indo para esse universo também. Essa parte aí já virou uma fumação de banana.
Porque o Jeremy está indo para a faculdade e ela se sente que não amadureceu o suficiente. Buscando essa experiência para poder crescer mais rápido, ela se encontra com a sua outra versão que nunca teve tempo para viver a sua própria idade. Afinal, ela sempre teve que proteger os seus irmãos. E nisso ela dá valor ao jeito da vida que ela tem. E apesar da Candace 2 deixar eles na mão por um momento, quando eles estavam prestes a serem condenados, ela volta mais uma vez para poder salvá-los. Dessa forma, com o Perry já resgatado, eles conseguem voltar para sua dimensão original. Porém, o Duff do Mal também já estava invadindo com todos os seus robôs. E o Perry, que agora teve o seu segredo descoberto, decide deixar a sua família. Ele entrega um colar que eles deram assim que o adotaram. Porém, esse colar era uma chave para uma mensagem secreta que liberaria todas as invenções que eles já tiveram até aquele momento. E seriam com estas invenções que eles lutariam contra o exército do Duff do Mal. E todos lutando juntos, eles conseguem desativar as máquinas. Mas quem verdadeiramente salva o dia no final é o próprio Doofenshmirtz, que entrega para o Duff do Mal um brinquedo. Afinal, este era o seu brinquedo favorito que ele perdeu em sua infância. E este era o trauma que fez ele virar uma pessoa do mal. E assim, tudo acaba Só por causa disso, misericórdia. voltando ao normal. Porém, o Perry ainda deveria se decidir se ele ficaria longe da sua família ou se eles teriam a sua memória apagada daquele dia. Memória vai ser apagada, óbvio. E o Phineas se arrepende de tudo que ele falou pro Perry. Afinal, agora ele entendia todos os seus motivos. E assim eles decidem que terão a sua memória apagada para poderem continuar vivendo com ele. E assim eles acordam no outro dia sem se lembrar de nada. E na dimensão alternativa, todos finalmente podem viver uma vida normal e desfrutar pela primeira vez um verdadeiro verão. Continuando a série então, as coisas vão progredindo cada vez mais entre a Candace e o Jeremy. E também não podemos nos esquecer que agora a Vanessa está saindo com um Monte Monograma, que é filho do Major Monograma, que é o maior inimigo do seu pai. Mas mesmo Ah, que bacana. Show. assim eles estão se dando bem e querem fazer esse relacionamento dar certo. E outra relação que tenta ser retomada é a do Duff com o seu pai. Afinal, era Dia dos Pais e ele estava muito triste. Então ele decide presenteá-lo com o gnomo que ele teve que vender lá no passado. E com a ajuda do Perry ele consegue o gnomo, só que quando ele estava chegando na casa do seu pai, ele acaba tropeçando e quebrando ele por completo. A desculpa perfeita é para o seu pai desprezá-lo, dizer que seu irmão já tinha dado uma cópia do gnomo e esse até mesmo servia café. O Duff então vai embora triste, ao menos tendo a amizade do Perry, porém sem ele saber o seu pai acaba reconstruindo aquele gnomo, colando cada pedacinho, demonstrando que ele tinha sim apreço pelo Heinz, Mas fez cagada com ele quando era criança. mas não conseguia demonstrar. Depois disso, a Candace continua extremamente frustrada por não conseguir pegar os seus irmãos. Começa a achar que o universo está contra ela. E vendo uma máquina que ela achava que era deles, ela e a Vanessa acabam sendo capturadas e aquilo era uma nave alienígena. Por sorte, o Ferb tira uma foto e descobre de onde aquela nave vem e acaba unindo forças com o Doofenshmirtz, que também queria resgatar a sua filha. Só que quando Candace chega lá, ela é venerada por aquele povo. E a líder deles, a doutora Super Grande, revela que ela é a escolhida. Então quando seus irmãos, junto com os outros, chegam para salvá-la, ela se recusa a ir embora porque ali finalmente ela se sentia especial. Mas é claro que tinha algo de errado nisso. Afinal, a doutora Super Grande usava uma planta gigante que emite esporos controladores de mente para ter o domínio completo daquele planeta. E acontece que agora essa planta estava morrendo. Para salvá-la, ela precisava de dióxido de carbono e é isso que fazia a Candace ser tão especial para ela. E quando ela descobre que ela seria apenas um sacrifício, ela revela que todo mundo no planeta Terra tem essa substância, o que faz ela ir rumo à Terra para conseguir conquistá-la. E o Phineas e Ferb conseguem entrar na nave para poder salvá-la. Isso deixa a Candace muito triste, tanto pelo fato de ela não ser verdadeiramente especial, quanto ela ser uma péssima irmã por ter feito tudo isso com eles.
Mas eles não ligam para isso e dão um presente que eles já tinham feito de manhã para ela, mostrando que sim, ela é especial para eles. Isso dá coragem e confiança para ela se reerguer e junto com seus irmãos conseguir derrotar os alienígenas e salvar a Terra. E depois de tantas e tantas aventuras e invenções, finalmente chega o último dia do verão. E claro que o Phineas e Ferb queriam fazer daquele dia um dia inesquecível. Começando bem Ele vai juntar todas as invenções, quer ver? cedo, criando um aglomerado de diversas coisas que ele nomeou como tudo junto. Porém ele não estava funcionando 100%. A Katniss então tenta delatar os seus irmãos mais uma vez, mas não dá certo. E assim ela decide devolver os DVDs que a Vanessa tinha emprestado. Só que chegando lá ela acaba se encontrando com Doofenshmirtz. Ela conhece o Refazinator, uma máquina que faria o dia ser repetido que não estava pronta ainda. Mas a Katniss, vendo ali a última oportunidade de conseguir dedurar os seus irmãos, ela ativa a máquina afetando ela e o Heinz. Dessa forma, aquele dia se repetiria por diversas vezes, mas só ela e o Duffy teriam consciência disso. Então eles usam isso para conseguir os seus objetivos, mas conforme os dias vão passando, alguns portais vão se abrindo e sugando as coisas do mundo. Inclusive o próprio Refazinator do Doofenshmirtz, impedindo que eles possam Aí, olha a cagada. parar de repetir aquele dia. E a Katniss corre para avisar o Phineas e Ferb sobre esses portais, e justo nesse momento um deles se abre e suga os seus irmãos. Desesperada, ela pede ajuda para os amigos deles, então vão para essa outra dimensão para poder salvá-los. Chegando lá, eles veem tudo que foi sugado e que aquela dimensão é alheia ao espaço e tempo. E assim eles encontram o Refazinator, que possibilitou eles conseguirem viajar de volta para a sua dimensão. E nesse meio tempo, a Vanessa revela para seu pai que ela entrará no programa de estagiários da Al-Susb, que ela acredita que ele não é verdadeiramente mau, e o modo de vida que ele leva não traz felicidade para ele de forma alguma. E assim ele repensa todas as suas atitudes, e junto com ela e a ajuda do próprio Perry, eles constroem um direitador de tempo Inator, que poderia salvar o mundo desse colapso temporal, ou então destruí-lo de vez. Só que a Katniss, junto com os outros, também descobriram que era apenas destruir o Refazinator, e os dois fazem isso ao mesmo tempo, e tudo volta ao normal. Porém, graças a Katniss. Afinal, o Perry tinha desligado a máquina do Duffy da tomada. E assim terminamos o último dia de verão, com todos reunidos, relembrando tudo que eles fizeram, e claro, usando o musical para fazer isso. O verão sim acabou, mas a nossa história não para por aqui. E vamos começar pelo Doofenshmirtz. Esse que aceitou os conselhos da sua filha e deixou de ser um vilão. Além de se tornar um professor da própria faculdade que a Vanessa estudava, ele também decidiu entrar como agente da Al-Susb, que sim, sempre são animais, mas ele foi criado por jaguatiricas e ele é meio considerado uma. E ele viveria muitas aventuras na agência, tendo o próprio Perry como seu mentor. E esses dois seriam amigos por muitos e muitos anos, até mesmo quando chegarem em sua velhice. E agora pulamos para 10 anos no futuro. Em todo esse tempo, a Isabela continuava gostando do Phineas e visitava ele em sua casa frequentemente. Porém, ele nunca reparou no amor que ela tinha por ele, e isso foi desgastando ela com o tempo até o momento que ela decide parar de visitá-lo. Era mais fácil falar logo, caceta. É aí que ele se toca o quão importante ela era para sua vida. A sua falta fez ele perceber o quanto ele gostava dela. Só que agora tudo parecia ser tarde demais. Afinal, ela já estava querendo esquecer isso. Nunca é tarde demais, o inferno, vai atrás dela. E logo partiria da cidade para entrar na faculdade. Quer dizer, todos ali estavam montando o seu futuro. O Ferb iria estudar na Inglaterra, o Baldi já tinha se formado e agora já era professor, e o Bilford queria seguir carreira como cineasta. E não vamos esquecer do fato que o Ferb, depois de todos esses anos gostando da Vanessa, ele amadurece e chega numa idade em que ela aceita começar a sair com ele. E sinceramente eles formam um casal bem descolado. Já o Phineas, ele passou em tantas faculdades que ele nem se decidiu em qual ele iria. Na verdade, ele estava com medo dessa mudança. E assim eles se reúnem com todos os seus velhos amigos e eles escancaram o quanto ela sempre gostou dele e ele não percebia. Ele fica extremamente triste e se culpa por não ter visto isso durante todo esse tempo. Porque é burro.
e também de não ter percebido que ele também gostava dela. Mas ainda existia uma pequena esperança, só que para isso eles teriam que correr antes que ela deixasse a cidade. E com a ajuda de todo mundo eles conseguem se encontrar, conseguindo ser verdadeiramente sinceros com os seus sentimentos. E a Candice ficou com o outro lá? Phineas diz o que ele sente, mas agora seria tarde, afinal ela estava indo embora da cidade. Mas se ele foi aceito em várias faculdades, ele pode ter sido aceito na faculdade dela também. E aí que ele revela pra ela que ele decidiu que irá estudar na mesma faculdade que ela. E assim, depois de tantos anos, esse momento tão esperado acontece. Os dois iriam ficar juntos e fecham isso com um lindo beijo. E agora pulamos mais Super lindo, não dá nem pra ver a cara dela. 10 anos, quando a Candice tinha 35 anos e uma vida estabilizada com 3 filhos, sendo a mais velha igual a ela, querendo delatar os seus 2 irmãos mais novos. Mas nesse caso porque eles eram extremamente preguiçosos. Afinal, nesse futuro tudo já foi inventado e as crianças não têm mais muita criatividade. Só que acontece que o Phineas e Ferb do passado acabam viajando até esse tempo para conseguir uma peça específica que só existia ali. Então Candice retoma toda a sua paranoia de querer delatá-los e vai correndo até sua mãe para conseguir fazer isso, mas tudo desaparece no último instante, como sempre aconteceu. E isso desencadeia um sentimento que ela não sentia há muitos e muitos anos. Só que nesse tempo agora ela tinha a possibilidade de usar uma máquina do tempo e é isso que ela faz. Voltando para o primeiro dia das férias de verão, onde eles tinham criado uma montanha russa, e como ela já sabia o que ia acontecer, ela acaba finalmente conseguindo dedurar os seus irmãos. Porém, quando ela volta para o seu tempo fez cagada, é isso. Normal, tudo estava completamente devastado e dominado pelo Doofenshmirtz. Afinal, os meninos foram castigados e não iriam criar nada naquele verão, mexendo completamente com a linha do tempo da realidade. E assim ela percebe toda a besteira que ela acabou cometendo e volta mais uma vez no tempo para impedir ela mesma de fazer tudo aquilo. Lembrando que os seus irmãos só queriam se divertir e eles tinham o direito de fazer isso. Afinal, é sobre isso que a série inteira se trata. As crianças devem ter o direito de se divertir e de usar a sua imaginação o máximo que elas puderem. E com certeza esse desenho ajudou muitos de nós a fortalecer essa parte criativa do nosso dia a dia. Afinal, no fundo, a gente podia criar tudo que eles criavam com a nossa imaginação. E assim, meus queridos, chegamos ao final da história completa de Phineas e Ferb. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Beleza? Então, com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau! Bom, então o vídeo de hoje foi, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like espinhoso, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!